Aleluia! Deus é bom em todo tempo. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Irmãos, deixa eu fazer uma pergunta para você aqui, ó. Você é grato verdadeiramente a Deus por tudo que Ele fez por você? Porque uma pessoa que tem a plena convicção de salvação e entende o que foi feito pela sua pessoa, através de Cristo, ela sempre paira uma pergunta na sua mente, sempre. Todo aquele que verdadeiramente é salvo em Cristo tem uma pergunta na mente. Hoje à noite nós vamos tentar responder essa pergunta pela palavra. E qual é essa pergunta, pastor? Está lá no Salmo 116, verso 12. Abre aí a sua Bíblia. Salmo 116, verso 12. Nós sempre temos esse sentimento para conosco, quando nós sabemos o grande sacrifício que Jesus fez naquela cruz, aquilo que Deus Pai providenciou através dele. E aqui no verso 12 diz assim: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Vamos ler junto? Leia aí. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Olha que pergunta interessante. Quem já fez essa pergunta aí? O que eu posso fazer para dar de volta aquilo? Quem já fez essa pergunta? Porque quando eu olho para aquilo que Jesus fez por mim, eu sempre fico me questionando: o que é que eu posso fazer para retribuir esse imenso sacrifício que Jesus fez por nós naquela cruz? Todas as coisas, todos os benefícios que o Senhor deu através do sacrifício de Cristo. Sabe que com Cristo você não só tem a salvação da morte eterna, mas você tem a vida eterna e você tem tantas outras coisas. Diga assim: eu tenho o Espírito habitando em mim. Diga assim: eu tenho o poder do nome de Cristo. Diga assim: eu tenho a instrução da palavra. Diga: eu tenho a prosperidade do Senhor. Diga: eu tenho a saúde de Cristo. Diga: eu tenho a paz de Cristo. Diga: eu tenho a alegria do Espírito. Diga: eu tenho todos os benefícios da glória. Não é possível que uma pessoa que tenha tanta coisa vinda de Deus não queira retribuir algo de volta para Ele. Aleluia? Quem entende isso aqui? Agora, quando nós nos fazemos essa pergunta, se nós fôssemos andar pelo sistema de trocas, por exemplo, eu vou devolver para Deus na mesma medida que Ele me deu, isso seria impossível. Diga: é impossível. Devolver para Deus aquilo que Ele nos deu é impossível. Nós nunca conseguiríamos acompanhar a Deus. Quem entende isso? Por exemplo, até quando nós ofertamos ao Senhor, a Bíblia diz que ela nos mostra, né, que virão muitas vezes mais aquilo que você está semeando, porque até a tua oferta, ou seja lá o que você estiver fazendo, ela vai voltar para você multiplicada. É chamada de semente na Bíblia. A semente, ela nunca volta uma vez só, porque não faria sentido eu plantar um pé de abacate, esperar lá uns 20 anos, sei lá, não sei quanto tempo leva, quem sabe depois me ajuda aí, mas acredito que até hoje em dia com menos tempo, mas espera ter aquele baita pezão de abacate para dar um abacate, aí você pega e come ele. Faz sentido isso? Não. Quando você planta algo, já na lei da semeadura, ela diz por si só que ela vai multiplicar muitas vezes, ok? E tudo que nós fazemos nessa terra, irmãos,
seja por palavras, seja por atitudes, nós podemos colocar como sementes que nós estamos plantando aqui nessa terra. E com certeza vai devolver muitas vezes mais. Então nós nunca vamos estar na frente de Deus no que diz respeito a estar retribuindo aquilo que Deus nos deu. Não daria certo isso. Mas o que eu posso fazer então, por tudo que Deus tem feito por mim? Se você conhecer a vontade de Deus, o que Deus quer, diga assim, o que Deus quer de mim? Diga, o que Deus quer de mim? Se eu souber a vontade de Deus, isso é possível. Eu posso entregar na mão do Senhor aquilo que lhe agrada e aquilo que vai compensar todas essas coisas. Porque o Senhor, Ele espera sim alguma coisa de nós. Algumas pessoas têm feito algum tipo de pregação um pouquinho fora desalinhado com a palavra de Deus. Dizendo não, que tudo é pela graça e você não tem que fazer nada. Não é assim. Quando nós amamos alguém, nós queremos fazer algo. Quando alguém faz algum benefício para nós, nós queremos sim. Bom, pelo menos uma pessoa que é grata, né? Que é o tema da minha ministração hoje é gratidão. Vai querer fazer algo de volta. Ninguém consegue ficar parado diante de algum benefício que recebe de alguém. Ou porque ama alguém. Não consegue ficar parado só olhando e não querer fazer nada. Então, irmãos, quando nós entendermos, eu digo até mais aqui, irmãos, se alguma pessoa que já tem Cristo não tem esse sentimento ainda de querer fazer algo de volta para Deus, é porque ele ainda não entendeu, essa pessoa ainda não entendeu o que foi feito pela sua pessoa, não entendeu, simples assim. Então, já vamos começar a ministração desse jeito. Certo? Se a pessoa não tem gratidão, não tem coisas que precisam ser feitas, se a pessoa não quer agradar a Deus, é porque ela não entendeu ainda o que foi feito por ela. Porque quem entende pela palavra de Deus, tudo que foi feito, tudo que foi movido pelo Senhor para chegar onde nós estamos hoje, essa pessoa não consegue ficar quieta sem se fazer essa pergunta do Salmo. E o que é que eu posso fazer? Eu tenho que fazer alguma coisa. Deus fez tanto por mim, eu não vou fazer nada. Existem pessoas que foram tão gratas, irmãos, que até alguns inclusive foram mortos por amar a Cristo, por servir a Cristo, por pregar a verdade. E lógico, temos que citar o nome dessas pessoas enquanto existir a terra, né? Um deles que eu lembro é Miguel Savonarola. Ele era um padre da Igreja Católica que queria pregar a verdade. E ele começou a pregar a verdade que está na Bíblia, da mesma maneira que nós pregamos aqui. Só que não gostaram do negócio. E aí ele foi preso, e ele foi torturado pelos seus iguais, preso, torturado, e eles queriam que ele parasse de pregar daquela maneira. E ele não parou de pregar, e ele foi condenado à morte, e ele estava indo para a forca. E ele foi questionado por um superior dele, falando: rapaz, por que você está fazendo isso? Por que é que você chegou a esse ponto? A resposta dele para aquele homem foi: mais do que isso fez o Senhor por mim naquela cruz. E ele foi enforcado alguns minutos depois dessa frase que ele disse. Eu fico pensando, uma pessoa para chegar a esse ponto, irmão, ele podia simplesmente falar: não, tudo bem, eu já não vou pregar mais, eu vou ficar na minha. Mas uma pessoa para chegar a esse ponto, irmão, é uma pessoa que entendeu profundamente o que foi feito por ele naquela cruz. E ele quer fazer algo que importe para o Senhor. A pessoa que entende quer fazer algo que importe para o Senhor. E algumas pessoas têm feito coisas, mas infelizmente não é aquilo que Deus está esperando. Pessoas pensam que estão pagando ao Senhor de volta, mas como eu já disse, você nunca vai conseguir. Esse homem que subiu
a cruz, subiu a forca por causa do nome de Jesus, disse: Jesus fez mais por mim do que eu estou fazendo por ele aqui nessa tarde. Nunca nós vamos conseguir nos equiparar a Deus. Não importa o que seja feito. Aí eu pergunto para você que está aqui essa noite. Você já parou para pensar o que é que você pode fazer para o Senhor? Você entende o que foi feito por você naquela cruz? Você entende que houve muito sacrifício, muito sofrimento? Quem entende isso aqui? E a partir do momento que eu entendo isso, eu tenho que entender outras coisas da palavra de Deus. Por exemplo, existem duas coisas na palavra que são inquestionáveis, que o Senhor espera de nós, para que esteja compensado tudo o que Ele está fazendo. Diga assim: eu preciso compensar a Deus. De que maneira? Com duas coisas, irmãos: obediência e gratidão. É isso que Deus espera de nós. Obediência e gratidão. Não é através de outras coisas. Sabe, irmãos, algumas pessoas têm se esforçado ao máximo para tentar fazer coisas. Faz assim comigo: fazer coisas. Sabe o que significa isso? Vou botar entre aspas. Ou fazer coisas para tentar mostrar para o Senhor: Senhor, olha o que eu estou fazendo para o Senhor. Mas eu vou dizer uma coisa para você que está aqui. O Senhor não está esperando nada, que nada seja feito, antes que ocorra algo, que você obedeça a Deus. Na verdade, não é que Deus não quer que você faça coisas para Ele, mas primeiro, Ele quer que cada um de nós estejamos obedecendo a Deus. O que é que eu vou fazer por todos os benefícios que Deus tem me dado? Diga comigo assim: obedecer. Diga de novo: obedecer. Ok? Ainda que a ênfase hoje dessa ministração, eu vou falar mais sobre a gratidão, até mesmo porque eu já preguei sobre isso na igreja. Mas eu não vou deixar passar em branco aqui para você que não conhece sobre o assunto. Fique sabendo e comece a mudar a sua conduta diante do Senhor. Não adianta estarmos fazendo coisas demais sem primeiro observar isso aqui. Queria que você abrisse a sua Bíblia lá em 1 Samuel. Para você não perder muito tempo, você está com a Bíblia de papel, você vai lá no índice da sua Bíblia, você vai achar 1 Samuel 15, verso 22. 1 Samuel 15, verso 22. Se você ler o texto todo, irmão, isso aqui está dentro de um contexto, ok? Mas isso é muito válido para qualquer época em que alguém aqui nessa terra professe o nome do Senhor como seu Senhor. Isso aqui está valendo. Olha o que está escrito aqui, 22. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se lhe obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Deixa eu falar uma coisa aqui para você. Sabe que Deus está dizendo aqui que, mesmo que você esteja fazendo muitas coisas, primeira coisa que você tem que fazer é obedecer a sua palavra. Deus não se agrada de trabalhos, de coisas, de ofertas, nada que esteja antes de obedecer a sua palavra.
Agora, quando você obedece à palavra de Deus, aí sim, as suas ofertas, as coisas que você está fazendo para o Senhor são aceitas por Ele. Porque você está de que maneira? Obedecendo. E aqui nós vemos, Deus, será que Ele tem prazer mesmo em que se façam coisas para Ele? A ponto de chamar até de sacrifícios, vamos chamar assim. Ali é o contexto do sacrifício mesmo, de animais, mas vamos trazer para a nossa época. Hoje nós não sacrificamos animais, mas nós fazemos coisas para o Senhor. Mas são sacrifícios agradáveis a Deus. Como nós podemos agradar a Deus com alguma coisa que nós fazemos, se não há obediência? Se a pessoa não está obedecendo a palavra de Deus. Diga para uma pessoa perto de você, Deus não faz câmbio. Ou troca. Deus não está trocando nada. Muito pelo contrário. Eu obedeço a sua palavra. E Ele aceita a minha oferta. Olha que coisa maravilhosa. Adianta passar uma vida inteira fazendo coisas para Deus e desobedecendo a palavra dEle? Que texto maravilhoso esse aqui, meus irmãos, que nós acabamos de ler. Tem porventura o Senhor tanto prazer em coisas que são feitas, se não houver obediência à palavra dEle? Aleluia, quem entende isso? Não tem como uma pessoa achar que Deus está se agradando dele, se primeiramente ele não estiver andando alinhado com a vontade de Deus, alinhado com a palavra dele. No que é que você tem gastado seu tempo? Seu tempo, irmão? Meu irmão, no que é que você tem gastado seu tempo? Estou falando diante do Senhor. Não estou dizendo que você está jogando seu joguinho lá, não estou falando disso. Mas no que é que você tem gastado seu tempo com o Senhor? Em fazer coisas ou obedecer-lhe a palavra? Aquele que obedece a palavra de Deus, irmãos, oferece sacrifícios agradáveis a Deus. Aí tudo que eu fizer, Deus está, opa. Pergunta para o irmão que está perto de você, fala para o irmão perto de você, tudo que você fizer, se estiver dentro da palavra, se você estiver obedecendo a palavra, Deus vai aceitar. Como um sacrifício agradável a Ele. Ou um prazer. Ele está dizendo aqui, eu não tenho prazer em sacrifícios, não tenho prazer. Ele está dizendo isso aqui, não tenho prazer. Deus não tem prazer em sacrifícios de pessoas que não lhe obedecem à palavra. Não tem prazer, simples assim. É como se fosse algo sem valor para Deus. Está aqui ou não? Agora, quando o negócio está no lugar certo, coisa fica boa. Irmãos, também nós não podemos fazer algo genuíno para Deus, se não houver gratidão no nosso coração. Tudo que nós fizermos para Deus, existe uma base. A base do Senhor sempre está fundamentada no amor. E eu considero isso, eu não sei se você considera. Uma das maiores expressões de amor que existe, se não for a maior, é segundo lugar. É gratidão. Primeiro é o amor ágape, é o sacrificial. Foi aquilo que Jesus fez. Morreu na cruz. Segundo lugar, irmão, é o que tem de mais genuíno no cristianismo. O que é? Gratidão. Diga assim para uma pessoa perto de você. Você sabe o que é gratidão, irmão? Pergunta para o outro. Você sabe o que é gratidão, irmão? Sabe? Existem pessoas que pelo fato de nunca terem vivido isso na sua vida natural, vamos falar português claro, pessoas que são ingratas, normalmente se convertem e têm dificuldade em ser grata ao Senhor. Tem dificuldade em reconhecer
Porque a pessoa já veio lá de fora que ela não reconhecia. Eu não vou perguntar se você conhece, porque acho que você conhece sim, né? Pessoas que você fez e achou que era obrigação sua, né? De fazer, né? É? E ela nunca disse para você assim, nossa, eu sou grato por tudo, pelo menos falar, né? Ou melhor do que falar é fazer algumas coisas. Aqui sim, a nossa gratidão vai nos mover a coisa. Eu obedeço a palavra, tenho um coração grato. Sabe, meus irmãos, gratidão é o alicerce no seu relacionamento com Deus. É a base. Não dá, eu vou falar mais fundo. Eu sei que um pastor nunca deve falar muito essas coisas, né? Porque ele quer a igreja cheia. Fala para uma pessoa, ele quer a igreja cheia, não a igreja vazia, né? Se você não for grato, você não vai ter relacionamento com Deus. Então, o que é que você está fazendo aqui? Eu falei que não é todo pastor que fala um negócio dele. Vai ter que mexer o coração. Vai ter que aprender a ser grato. Aleluia? E diz assim, e gratidão não se demonstra só com palavras, mas com atitudes. Está aqui ou não? Aleluia? Tá ou não tá? Deus é bom em todo tempo. Eita, eu não gosto de entrar nesses pontos, né? Porque eu não gosto mesmo, vou falar sério, Deus sabe disso. Porque Ele vai começar a falar no meio aqui, eu sou obrigado a falar o que Ele diz, né? Porque eu tenho que obedecer. Né? Eu não vou generalizar, mas qual é a raça de pessoa mais ingrata nessa terra, irmão? Fale para uma pessoa perto de você, filhos. Se você discorda comigo, vá nos asilos, vá nos lugares que as pessoas estão abandonadas, pergunta se elas têm filhos. Aleluia. Mas fala para uma pessoa perto de você, mas tem os filhos bons. Aí fala para uma pessoa perto de você, você é um filho bom? Ah, eu sou. Então, você não se chocou com o que eu falei? Agora, se você não for, é com você mesmo, filhão. É com você mesmo, moça. O que é gratidão? Começamos a falar o cultos. O que é que eu vou fazer pelos benefícios? Fala para uma pessoa perto de você, o que é que você já fez pelos seus pais, por tudo que eles fizeram por você? Faz aí, fala aí. Deixa eu dizer uma coisa para você, que pode ser que você não entenda do mundo espiritual, mas eu vou falar algo que o Senhor nos ensina. Preste atenção no que eu vou falar. Preste atenção. A Bíblia diz, quem diz que pode amar a Deus a quem não vê? Se odeia ou não ama o seu irmão a quem pode ver e tocar. Está aí ou não? Fale para uma pessoa, quer ser grato a Deus invisível, irmão? Seja grato aos seus pais visíveis. Vou continuar o texto. Porque nesse texto que eu acabei de citar, ele diz assim, você que diz que me ama, mas não ama os seus irmãos que você pode ver e tocar, você é mentiroso. Aí eu vou perguntar aqui, levanta a mãozinha assim, quem quer agradar a Deus? Então, se você não agrada os daqui, se você não agrada os pais da terra, você não vai agradar o Pai Celestial. E mais, Deus está dizendo mentiroso. Eita, nós. Está vendo porque que eu falo que eu não gosto de pregar sobre esses assuntos? Se você pegar minhas anotações lá, não tem nada disso escrito lá, irmão.
simplesmente nós estamos obedecendo. Esse microfone está falhando, está com algum problema? Ah, tá. Porque parece que eu estou gago, né? Confunde até a gente, né? A gente pensa e fala, mas não sai. Fala, nossa, será que eu pensei e não falei? Você está entendendo isso aqui, irmão, ou não? Existem coisas que precisam partir daqui. Ah, eu não consigo ser grato a Deus porque eu não sou grato aos meus pais. Comece com os pais da terra, então. Já já você chega em Deus, pode ficar tranquilo. Aleluia. Quem está aqui? Fala para uma pessoa perto de você. Tem gente que não gosta desse pastor aí, ó. Ainda bem que você não vai para o céu por gostar de pastores. Você vai para o céu por obedecer a palavra. Está atacado hoje, pastor? Um pouquinho só. Hoje até que eu estou calmo. Vamos em frente. Está aqui ou não? Irmãos, um negócio, ó. É tão profundo a questão da gratidão. Escuta o que eu vou falar aqui para você agora. Escuta. A gratidão vem antes do obedecer. Não, pastor. Elas andam juntas. Não. Primeiro você é grato, depois você começa a obedecer. Ninguém obedece sem ser grato. Não tem como. Impossível isso. Eu não ando com Deus por obrigatoriedades da palavra de Deus. Eu ando por obediência. E para andar por obediência eu tenho que ser grato. Mas, pastor, tem como provar isso na Bíblia? É muito fácil, com um exemplo muito didático, inclusive, abra lá, então, Lucas 17. Vamos ver se a gratidão vem antes ou depois da obediência. Lucas 17. Vamos ler do verso 11 em diante. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos. Diga, 10 leprosos. Que ficaram de longe e lhe gritaram dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Por que eles ficaram ao longe, irmãos? Porque os leprosos, eles eram totalmente isolados da civilização. Eles não podiam chegar perto de ninguém. A coisa era bem complicada para eles, irmão. 14. Ao vê-los, Jesus disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus e em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Aqueles homens de longe perguntaram: Senhor Jesus, tem compaixão de nós, 10 leprosos. E de lá mesmo onde Jesus estava, ele também falou, de longe. Vai lá e se apresenta aos sacerdotes. Era uma prática judaica de quem recebia uma cura sobrenatural,
de mostrar para o sacerdote, olha, Deus me curou. E diz que eles, obedecendo a Deus, começaram a ir para lá. E durante o caminho eles foram o quê? Purificados, ou foram curados, os 10, ok? Aí a pergunta é, eles estavam obedecendo? Sim ou não? Mas o que um deles percebeu? Que havia algo que tinha que ser feito antes da obediência. Qual era? Gratidão, diga gratidão. Ele volta ao Senhor, dando glória a Deus, ajoelha-se diante do Senhor, agradece a Deus, e Deus fala, a tua fé te salvou. Vai aonde, irmão? Para casa? Não, vai agora lá, não. Vai obedecer agora aquilo que eu mandei você fazer. Vai lá no sacerdote e se apresenta. Mas pastor, então aqueles outros lá não receberam a cura? Receberam. Receberam a cura. Mas 9 deles não pararam para pensar naquilo que havia acontecido. Não focaram o seu coração naquele que fez. Só um deles focou naquele que fez, que era Jesus Cristo. Só um deles. O pouco de matemática que eu conheço significa que 10% reconhece. De 10, um reconhecer é 10% reconhece. Será que essa matemática é real, irmão? Será que essa matemática é assim mesmo? Será que dentro desse lugar, diante de tudo que Deus está fazendo, só 10% das pessoas tem tido um coração grato? Eu me recuso a acreditar nisso. Eu quero acreditar que todos aqui nesse lugar são gratos. E se há ingratidão, não é dentro desse povo aqui. Pensa numa coisa, irmãos. O que alterou? O que alterou a vida daquele homem voltar e agradecer? Não alterou nada, porque ele recebeu a cura, continuou com a cura, e os outros também receberam a cura. Mas sabe que o relacionamento dele com o Senhor foi algo muito profundo? Sabe que você pode ter um relacionamento com o Senhor muito profundo? Não adianta, irmãos, nós, como é que fala os ditados aí, cobrir o sol com a peneira, né? Uma peneira nunca cobre o sol. Melhor arrumar fala para uma pessoa perto de você, arruma um guarda-chuva que funciona mais, irmão. O que o senhor está querendo dizer com isso? Faz o que tem que ser feito, de verdade, não fica inventando coisa. Eu estou fazendo, eu estou acontecendo, eu estou não sei o quê. Você está obedecendo, você tem um coração grato a Deus. Irmãos, quando nós temos o coração grato a Deus, nós começamos a perceber as ações do Senhor à nossa volta. Se eu, por exemplo, não consigo perceber que Deus me curou da lepra, como que eu vou perceber que Deus mandou um pãozinho para mim no momento que não tinha nada por perto? Aquele homem, ele percebeu aquilo, e esse homem é um forte candidato a perceber tudo aquilo que Deus vai fazer durante a vida dele toda, que não são poucas coisas, muitos são os benefícios para comigo. O que é que eu tenho que fazer por tudo isso que Deus tem feito na minha vida? Ser grato. É o mínimo. É a base, é o fundamento. Quem está entendendo isso aqui? Senão as outras coisas não fluem, meus irmãos. Se eu não tiver isso como base na minha vida, a gratidão a Deus por todas as coisas, nada vai funcionar. Nada vai funcionar. As coisas que o Senhor tem prometido na sua palavra, como que vai me alcançar? E se alcançar, o que eu tenho feito com isso?
Sabe, meus irmãos, tem gente que ainda está atribuindo a si próprio algumas conquistas que tem feito na sua vida. Atribui a sua força do seu braço, suas capacidades mentais, intelectuais, acadêmicas. E o Senhor está esperando que você reconheça que se você está dando essa respirada agora, porque Ele está por trás disso. Sabe essa respirada que você está dando aí? Apesar que tem gente que está assim, ó, ai, não consigo nem respirar, deixa eu ficar quietinho aqui. Está roxo já, né? Respira fundo, fala para o irmão, respira fundo aí, irmão. Então, gratos a Deus porque esse ar entrou aqui agora, né? Porque quando Deus não está no negócio, meu irmão, nem o ar não entra. Quem está aqui? Irmãos, não vamos nos iludir mais numa vida cristã ilusória, vamos chamar assim. Existe a vida cristã real e a vida cristã ilusória. A vida cristã ilusória é tudo assim, vamos levando para ver o que dá. Parece uma caça ao pato, né? Sabe como é a caça ao pato ou não? O cartucho ele é cheio de bolinhas de chumbo assim, né? Da espingarda. E quando atira ele sai na boca do cano assim, ó, pequenininho. Pum! Mas conforme vai na trajetória, vai abrindo aquelas bolinhas. E aí eles nem miram os caçadores. Vem aquele monte de pato, eles só levam para aquele lado. Bof! Às vezes não pega nada não, irmão. Aliás, a maioria das vezes não pega nada. E tem crente que está vivendo a vida cristã desse jeito, dando tiro para todo lado, ver se cai alguma coisa. Eu vou naquela igreja lá que está tendo a campanha disso, a campanha daquilo, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Vou fazer assim, vou fazer... agora a moda é essa, agora não sei o quê... Agora vai dar certo. Ei, gratidão e obediência. A palavra. Gratidão e obediência. É isso que agrada ao Senhor. É isso que o Senhor quer ver nas nossas vidas. Está entendendo isso ou não, irmãos? Deixa eu quebrar aqui um entendimento errado que algumas pessoas têm diante da palavra, né? Eu já vi muitos crentes chegarem para mim, estavam passando por algum perrengue na vida, uma doença, ou um problema financeiro grave, e falam assim, mas pastor, em tudo eu tenho que ser grato, né? Eu falei, como é que é? Não, mas está escrito na Bíblia. Tá, mas espera aí, vamos ler esse negócio aí? Abra lá sua Bíblia, 1 Tessalonicenses. Nós devemos ser gratos, irmãos, em toda a vontade de Deus. Quem entende isso aqui? Não é ser grato por qualquer coisa, não. Senão a gente ia ser uma cambada de doido, né? O cara está no câncer terminal lá morrendo. Obrigado, Senhor, eu sou grato por esse câncer que está me levando embora com 30 anos de idade. Não faz sentido isso. 1 Tessalonicenses, foi, né, que eu pedi para você abrir? 5. 1 Tessalonicenses 5,18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus, em Cristo Jesus, para convosco. Ei, aqui não fala só ser grato a tudo. Aqui fala sobre vontade de Deus para com você também. Diga assim, a vontade de Deus para a minha vida, eu tenho que ser grato. Agora, pergunta, que não quer calar, né? Vamos lá. Já que eu estava falando isso, para que você, para que a sua gratidão seja algo direcionado, não seja essas besteiradas que às vezes o pessoal fala por aí, não, eu sou grato a Deus porque eu estou passando fome e tal, né? Isso é uma baita besteira que existe, né? Fome, roubo, diga comigo, roubo, morte e destruição
Vem do diabo. Ok? Infelizmente, os crentes, alguns crentes, por falta de conhecimento, ainda atribuem essas 3 áreas a Deus. Mas Jesus disse, não, isso é do ladrão que veio fazer isso. Ele veio para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e tenham a vida em abundância. Ok? Então é difícil, né? Você entender que Jesus veio me dar vida abundante, eu estou passando por uma coisa muito grave e eu vou ter que dar graças a Deus por aquilo. Primeira coisa que você tem que saber, meu irmão, para você ter uma gratidão genuína para com Deus, é a vontade de Deus. Diga assim, a vontade de Deus. Fale para 2 pessoas, você tem que aprender qual é a vontade de Deus. Simples. Se eu não souber qual é a vontade de Deus, como é que eu vou? Presta atenção. Se eu não souber qual é a vontade de Deus, como é que eu vou ser grato pela vontade de Deus na minha vida? Vamos, a gente já começou por esse assunto, vamos lá. Você que é aqui do Verbo da Vida, você já deve ter ouvido alguma pregação, ou leu algum livro, alguma coisa, você já viu que doença não é a vontade de Deus, não é verdade? Quem sabe disso? Doença é vontade de Deus para a sua vida? Então por que eu vou ser grato por ela? Agora a cura é vontade de Deus para a sua vida? Aí fala para uma pessoa perto de você, aí irmão, seja grato pela cura. Simples. Está entendendo isso, irmão? Amém? Então, não são coisas muito difíceis de aprender. É que durante muito tempo, irmão, o diabo ele entrou no nosso meio, no meio cristão, para introduzir doutrinas. O próprio apóstolo Paulo fala doutrinas de demônios, né? Qual a doutrina de demônio? A doutrina de demônio é toda aquela que diz que Deus fez algo que não é nem da alçada dele. Foi Deus que fez essa calamidade, foi Deus que isso, foi Deus que aquilo. Então ele atribui tudo aquilo que é do diabo nas costas de Deus, na conta de Deus. E não tem nada a ver. Mas nós que somos o povo de Deus, o povo da palavra de Deus, nós temos que saber essas pequenas coisas, para que tudo flua do jeito que tem que fluir na nossa vida. Você está entendendo isso? Não adianta não você achar que as coisas vão acontecer assim, Deus sabe a minha situação. Tem coisa, irmãos, que nós oramos e Deus intervém imediatamente. Não tem por onde. Mas existem coisas na nossa vida que nós vamos ter que pôr em prática a palavra que nós temos aprendido. E colocando essa palavra em prática, nós vamos vivenciar esse poder de Deus que vem através do conhecimento da palavra na nossa vida. E aí as coisas vão se resolver. Porque tem gente que fica pensando, não, se orar vai dar certo. Se alguém orar por mim para tal coisa. Diga assim, oração não muda caráter. Diga assim, a palavra, não, vamos melhorar. A prática do conhecimento da palavra muda caráter. Ok? Quem entende isso? Essa semana eu até estava conversando com uma pessoa a respeito disso. Eu já reparei que o Novo Testamento, ele trata 80% mais ou menos de mudança de caráter. E uns 20% ali fica entre salvação e poder sobrenatural do Espírito Santo de Deus. Sério, pastor? Sério. Caráter. É ensinamento para a pessoa mudar o que está errado na vida dela. Mudar. Fala para uma pessoa perto de você. Mudar. Até nós alinharmos o nosso caráter com o caráter de Cristo. E aí a Bíblia diz que nós chegamos à estatura de varão perfeito, ou à estatura de Cristo, ou crentes aperfeiçoados, ou crentes maduros, que já não são mais crianças espirituais, mas são homens, mulheres formados espiritualmente. É isso que eu estou... Está aqui ou não? Hoje está fácil, né? Fala para uma pessoa perto de você. Está fácil hoje, ó. Facinho, ó. Só obedecer e ser grato. Não, melhor, o contrário. Só ser grato e obedecer. Aí nós vamos ver grandes coisas acontecendo na nossa vida.
Amém? Glória a Deus. Ah, meu Deus, eu fico tão alegre quando eu começo a ver na palavra de Deus pensamentos que já estão forjados dentro da nossa vida. Quando você começa a ler a palavra de Deus, aqueles pensamentos já são os seus pensamentos, é uma maravilha, meu. É uma maravilha. Eu lembro que, às vezes, conversando com algumas pessoas no passado, sem ter muito conhecimento da palavra, você falava um negócio, falava, rapaz, como é que eu falei um negócio desse? E mais para frente você descobre que aquele pensamento é o pensamento de Deus. Através da palavra, aí você fala, nossa, que coisa maravilhosa, eu falei algo que era da palavra. Mas era algo que já estava sendo estabelecido, você ouviu aquilo, aquilo se tornou fé na sua vida, mas você nem sabia que estava lá. Mas um dia, você leu a palavra e falou, rapaz, eu já falei isso. E é a vontade de Deus. Diga assim, eu tenho que pensar como Cristo pensa. Senão não dá certo. Senão as coisas não vão fluir como deveriam na nossa vida. Está aqui ou não? Você sabe que tem crente que só corre para Deus na hora que o negócio está ruim? Quem sabe disso? Só vai para Deus na hora que o negócio está ruim, só. Aí o negócio melhora e ele deixa Deus de lado. Né? Tá aqui ou não? O camarada, por exemplo, chegou na igreja todo arrebentado financeiramente. Aí sentou, nossa, que palavra maravilhosa que tem nessa igreja, não? Vou fazer do jeitinho que a palavra está falando e tal. Aí ele começa a dizimar, ele começa a ser dizimista. Ele entende que ele só vai colher se ele ofertar, ele começa a ofertar. E ele vai o quê? Prosperar. Fala para uma pessoa perto de você, prosperar. Aí o camarada vem na terça, na quarta, né, que a gente tem trabalho, na terça, na quarta. Ontem teve um trabalho aqui, né? E no domingo, e ele faz o rema. Aí é segunda, quarta, sexta, a camarada quer morar no céu. Aí ele começa o quê? Prosperar. Prosperar, prosperar, prosperar. Aleluia. Aí termina o rema, prosperou bastante, conhece a palavra agora. E o que ele faz? Não, na terça não dá mais para mim por causa dos negócios. Na quinta na quinta noite eu tenho que ir para a praia, porque agora eu comprei um imóvel na praia, eu tenho que usufruir disso. Aí não vou mais na quinta. Já que eu estou na praia, um trânsito assim para voltar, eu assisti pela internet, pastor. Fale para uma pessoa perto de você, nunca pega o caminho de volta. Acredite no que eu estou falando, e vou falar sério para você aqui. Todas as vezes que eu começo a retroceder, é caminho de volta. Vai voltar onde começou. Se foi num boteco, vai acabar lá no boteco. Se o camarada começou num boteco, foi para a igreja, foi indo. Se ele pegar o caminho de volta, tal, ele vai pisar fora da igreja e vai voltar para o boteco. Não, pastor, não tem isso, ó. E não adianta profeta, pode se levantar 1000 profetas, a palavra, ainda que um anjo do Senhor viesse falar com ele, não adiantava. Porque depois que a pessoa tomou a sua decisão no coração, nada pode mudar. E eu estou falando isso hoje aqui porque tem alguém nessa situação que está tomando uma decisão aqui hoje. Tá certo? Se a tua decisão que você está tomando é caminho de volta, se não está te impulsionando para frente com o Senhor, com aquilo que você tem vivido no Senhor, não faça, tá? Tá aí, ó, profeta, como eu disse, né? Nem pode se levantar quantos profetas for, se tomou a decisão no coração, mas avisado tu tá. Fala para uma pessoa perto de você, tá avisado, hein, irmão? Não, mas não, essa irmã aqui não vai tomar decisão nenhuma, não, pastor. Mas é só para falar com a pessoa. Alguém vai falar com ela, mas ó, são 1, 2, a palavra 3, o Espírito Santo. Aleluia, só falta o anjo agora. De repente o anjo vai te visitar de madrugada.
E tomara que seja um anjo daqueles mesmo, assim, daqueles de arrebentar. Quando o camarada vê, molha até as calças. Na escuridão da noite, o anjão do Senhor aparecendo com a espada flamejante, assim, o camarada se molha, viu, irmão? Com aquela voz celestial bonita, né? Que treme tudo. Vou ficar com a palavra. Acho que eu vou continuar obedecendo a palavra, viu, irmãos? É muito mais confortável. Eu costumo dizer assim, irmãos, se já chegou no ponto do profeta, o negócio está feio. Principalmente aqui nessa igreja. Vou falar daqui, né? Eu não posso falar, não sei como é que é em outros lugares, mas aqui. Se a palavra está falando com você, fique com a palavra, não espere os profetas. Profetas é a última instância. Deus é assim, ó, tu tá com o pé no abismo, meu. Quando o profeta chega, é porque você está assim, ó, já vai cair no abismo. Porque Deus já tem falado aqui, ó, no conforto, ó, na segurança. Deus tem falado através da palavra com você. Não espere os profetas. Tem gente que gosta. Nossa, eu gosto quando o Senhor levanta um profeta para falar comigo. Na velha aliança era legal. Na nova aliança é terrível, irmão. Porque Deus já falou com você através do Espírito que habita em você. Ponto final. Falou. Fala para uma pessoa perto. Falou, não adianta você falar que não é. Fala. Falou, não adianta você falar que não. Mas falou e você sabe disso. Falou pela palavra. Agora, se o profeta se levantar, é porque é, ó, fim de carreira, filho. Aleluia. Por isso que muitos profetas, eles são julgados errados, né? O profeta, às vezes, ele chega pulando com o pé no peito, né? E é isso que eu vejo, um caixão e você deitado nele. Porque eu tenho te dito através da palavra, eu tenho te dito através de conforto do meu espírito, mas você não quer ouvir. Por isso, eu estou aqui para dizer para você que eu vejo você dentro de um caixão. Calma, fala para uma pessoa para você, calma, não, isso aí não foi o profeta, foi só um exemplo. Estou parafraseando. Mas fique esperto. Nunca se sabe. Né? Nunca se sabe se eu fui a jumenta de Balaão hoje aqui para você. Aleluia. Que história é essa de jumenta de Balaão? Vai ter gente perguntando, né? Na hora que fala, como assim? Que jumenta? Aí você vai ver o dia que a jumenta falou. Aleluia. Deus é bom em todo tempo. Aleluia. Irmãos, abra aí a sua Bíblia em Salmo 50, verso 23. Eu vou falar uma coisa para você aqui, antes de nós lermos o texto. Presta atenção. Existe um sacrifício que Deus gosta muito. Ainda que ele disse, olha, melhor obedecer do que sacrificar, tem um sacrifício na Bíblia que Deus ama. É como se nós estivéssemos fazendo algo em honra ao Senhor. Olha o que está dizendo aqui nesse texto aqui. Ó. Eu vou ler na versão da NVI para você. Diz assim, quem me oferece gratidão como sacrifício, honra-me. Olha que maravilha. Salmo 50, 23. Quem me oferece sua gratidão como sacrifício, honra-me. E eu mostrarei a salvação de Deus ao que anda nos meus caminhos. Está escrito aqui exatamente o que foi pregado aqui, ó. Aparece na sequência exata o negócio aqui. Qual que é? Gratidão e os caminhos é o que? A palavra, a obediência à palavra. Está dizendo aqui, olha, se você quer me honrar, se realmente você quer mostrar para mim, quer fazer alguma coisa para mim, para que, por tudo que eu tenho feito para com você, quer me honrar, mostra-me a tua gratidão.
mostrando a tua gratidão, Deus está dizendo, eu me sinto honrado. Coisa maravilhosa. Como honrar a Deus, nós aprendemos hoje aqui. Eu quero honrar o Senhor. Quantas vezes, eu lembro que no dia do meu aniversário, eu completei 60 anos, eu nunca tinha recebido uma honraria tão grande na minha vida, quanto a igreja me proporcionou aqui. Até aquilo eu não vou esquecer nunca mais, irmão. Está aqui no meu coração para sempre. E a honra é algo tão maravilhoso que é como um presente que fica dentro da pessoa e está lá, sempre, sempre. Ele é grato também às outras pessoas, eu me senti honrado. O Senhor está dizendo assim, você quer me honrar? Seja grato. Eu vou me sentir extremamente honrado por você. Pensa um negócio desse. Já pensou se a gente pudesse fazer aquela festa que vocês fizeram para mim, para o Senhor Jesus? O Senhor Jesus ia chegar lá na frente e entrar, né? Aí ele ia abraçar um bonecão dele assim, né? Tal, de bermuda, com a prancha de surf do lado, tal, né? Porque Jesus que inventou o surf, né? Não sei se você sabe. Como assim, pastor? Ele andou sobre as águas hoje. E o surf dele foi, sem prancha. E tinha onda. Pode ler o texto. Tinha onda naquele dia. Aí eu pergunto para você, como você tem honrado ao Senhor? Não estou dizendo para você deixar de fazer as coisas para Deus. A obra precisa, irmãos, que nós estejamos fazendo coisas para Deus. Mas, se não há gratidão no coração, é tempo de começar a mudar isso. E como eu já ensinei aqui hoje como é que muda. Você começa a mudar assim, daqui a pouco você está mudando assim para Deus, né? Começa a mudar aqui, ó. Começa a ser grato por aquelas pessoas que têm feito coisas para você. Benefícios para a sua vida. Começa a ser grato com essas pessoas que o Senhor vai gostar bastante. Falar, tá aprendendo a ser grato? Que legal, já já você vai chegar aqui, ó. Já está chegando, né? Fazendo assim, ó. Aleluia. Quem trata bem os nossos filhos, para nós, a gente gosta demais, não gosta dessa pessoa? Você não gosta de uma pessoa que trata bem seus filhos? É a mesma coisa Deus. Trata bem os filhos de Deus, você vai ver que coisa boa. Deus vai falar assim, eita, está cuidando bem dos meus filhos, hein? Gostei de ver. Meus irmãos, é tempo de nós colocarmos as coisas no lugar. Essa é uma igreja da palavra, então é muito fácil obedecer a palavra. Porque você sabe, você conhece. Agora a questão da gratidão, eu não posso fazer nada. Gratidão é pessoal. A gratidão vem antes da obediência. Tem tanta gente procurando conhecimento da palavra de Deus. Correndo atrás do conhecimento da palavra de Deus. Mas não tem gratidão no coração para o Senhor. O interesse dessas pessoas para conhecer a palavra de Deus é escuso. Eles têm planos estranhos ali no meio daquilo. Né? Eu preciso conhecer essa palavra. Aleluia. Está no tempo é um tempo no qual nós precisamos trabalhar isso na nossa vida. O tempo todo na nossa vida, tudo que nós fizermos durante o dia, você trazer à memória que quem está te proporcionando aquilo, aquelas coisas boas, aqueles benefícios. Você vê que naquele texto não fala malefícios que Deus tem feito, né? Mas são benefícios. Então, Deus não vai dar coisa ruim para você. Então, você não precisa agradecer pela coisa ruim, mas agradeça. Agradeça pelas coisas que o Senhor tem feito para você. Tenha um coração grato. Comece a exercitar das grandes para as pequenas, né? Porque a grande é fácil, né? A grande é fácil, mas e a pequena? E aquelas coisas que só você sabe que é Deus que fez. Foi Ele que fez. Aleluia? Está aqui? Glória a Deus. Eu queria pedir para o louvor subir e você ficar de pé. E você vai tirar um tempinho agora aqui.
para agradecer o Senhor. Você vai trazer à memória que os benefícios que são muitos. Pode ser que você nem lembre de todos ou nem saiba de todos, mas eu sei que você tem coisas aí para agradecer a Deus. Eu sei que tem. Ainda que você esteja passando por momentos de dificuldade em alguma área, existem outras áreas que estão muito bem na sua vida, graças a Deus. Lembra do teu passado, como você estava uns tempos atrás e como você está hoje. E aí você vai ver que tem coisa para agradecer sim. E se existem coisas ruins acontecendo na sua vida, agradeça pela intervenção de Deus que Ele já vai estar fazendo para você. Amém?